São inúmeras as formas de ler e interpretar o livro A Metamorfose, do Franz Kafka, que foi publicado em 1915. A gente tem aquele início clássico que ele está falando sobre acordar numa manhã sem nenhuma explicação, metamorfoseado, né, transformado em um inseto horroroso e precisa lidar com isso. Conta então a história do Gregor Samsa. Do ponto de vista dele, ele é o filho mais velho, mora com os pais e com a irmã adolescente, e ele é o responsável pela família, ele é o único provedor. A família é uma parasita, né? Ele está ali cumprindo o seu papel de sustentar todo mundo, e ele trabalha muito, ele é explorado no seu trabalho por um chefe que não tem nenhuma compaixão, que suga tudo dele, e ele não pode se libertar desse trabalho, desse chefe, em função dos pais, porque o pai dele tem uma dívida que ele precisa conseguir cumprir isso primeiro, para depois conseguir se libertar. E ele faz planos sobre isso, assim como ele faz planos também sobre o futuro da irmã, que ele tem sonhos para ela, do que ele quer oferecer, e também de conseguir garantir a qualidade de vida dos pais, né? Ninguém trabalha ali, só ele. E o fato é que quando ele acordou, né, nesse dia, teve um sonho ruim, né, um pesadelo, e aí ele acorda e já vê aquelas patinhas aquelas perninhas, né, de inseto. E mesmo percebendo o que aconteceu com ele, nessa transformação, ele ainda está preocupado, meio que negando aquilo ali, ignorando. Ele está preocupado com o fato de que não pode se atrasar, né, de como que ele vai chegar na hora correta, de como que ele vai justificar esse atraso. E quando ele dá de cara com a situação, né, ele precisa aceitar que isso está acontecendo mesmo, ele não consegue se levantar, não consegue sair dali, não consegue pedir ajuda. O chefe dele manda uma espécie de gerente para poder ir na casa dele, ver o que está acontecendo, que ele não foi para o trabalho, ou seja, né, ele não pode atrasar. E esse gerente vai até lá, e é aí que a família dele descobre que ele se transformou no inseto, o gerente também, e aí assustado, não quer ouvir, né, não quer entender o que está acontecendo. Pronto, ele terminou de perder o emprego. E a família dele vai lidar com ele, né, com certa dificuldade, com certo horror também, com nojo mesmo. A única que no início é capaz ali de oferecer algum cuidado, mesmo assim limitado, é a irmã, que ainda vai no quarto e leva alimentos para ele, né? E a mãe não consegue, né? A mãe ainda tem afeto por ele, mas não consegue nem olhar para ele daquele jeito. E o pai tem uma atitude hostil com ele. O que vai acontecer? Os dias vão passar e ele vai ficando cada vez mais passivo naquela situação, né? Não tem como sair, ele realmente está desse jeito. E a família também vai ficando cada vez mais distante e sem esperança, né, de que as coisas mudem, vai se reorganizando. Os pais voltam a trabalhar, ele percebe que ele não tem mais aquele lugar ali, né? Ele está alienado de tudo e excluído, abandonado, culpado. A família, mesmo com tudo que aconteceu com ele, meio que está julgando que ele é o responsável por tudo de ruim que está acontecendo com eles, né? Ele tirou todo o conforto que eles tinham. E ele agora representa um peso, um fardo. Isso vai ficando cada vez, né, mais difícil, né, de lidar para ele. Ele entende que ele está trazendo, né, prejuízo para a família, que ele é o problema da família, e ele não consegue nem se comunicar, porque ninguém entende, né? E até para ele ele fala, né, ele está expressando o que ele pensa, o que ele precisa, mas a família não entende. Ele percebeu que não entende, ele vai meio que desistindo. Aí nós temos muita coisa, né, nessa história fantástica, assim, muita reflexão sobre a simbologia por trás dessa metamorfose dele.
enquanto ele era útil, né, no trabalho, enquanto ele produzia, ele era um objeto de produção, ele só serve enquanto ele está produzindo. Independente, né, de se está satisfeito ou não, se funciona ou não, se está bem ou não. Para a família, ele também estava nesse lugar de que ele tinha uma utilidade. Enquanto ele era útil, estava tudo ótimo, né? Ele servia. A partir do momento que ele não tem mais, né? Não traz mais esse benefício para a família ele não representa mais nada, ele não existe, né? Ele deixou de existir ali. E para ele também, porque ele vivia por esse papel social, né? A gente tem ali uma questão dele, né, da identidade dele. Ele, sendo essa pessoa que é responsável por tudo, querendo manter também essa independência, essa autonomia em relação aos pais, e emocionalmente não, porque emocionalmente ele já estava alienado, já estava desconectado de tudo, né, do trabalho, de quem ele era, ele já não sabia mais o que ele queria, ele já não conseguia lidar com aquilo, mas não conseguia também se posicionar. E aí ele já queria fugir daquilo tudo, tanto que ele planejava que assim que ele pudesse, assim que ele conseguisse saldar a dívida dos pais, ele pediria demissão, sairia daquele trabalho e iria para um trabalho, né, fazer algo que fosse mais humano, mais digno, que tivesse uma vida melhor. Ele já queria fugir, então essa metamorfose também poderia representar essa fuga dele. Ele não foi capaz de fugir, né, de se posicionar por si mesmo, então veio que como uma punição para ele. A fuga agora, como alguém incapaz, eu não preciso ser responsável por comunicar, né? Eu simplesmente, tá todo mundo vendo, né, que eu realmente não tenho mais condição. E aí a gente teve aquela inversão de papéis. A família era parasita no início da história e agora ele se tornou parasita. Ele vai passar, né, parte dessa vida dele de inseto tentando se encaixar, mas ele não vai conseguir. A gente tem essa passividade, né, de que esse é o lugar dele. E o fato de que com esse corpo diferente, ele não consegue mais existir, ele não é mais aceito. Foi uma transformação, então, sem volta, uma metamorfose que trouxe muito sofrimento. Ele viveu isso tudo sozinho, sem conseguir nem se comunicar, sem conseguir expressar, né, o que ele estava sentindo e sem conseguir, né, ter a compaixão, a piedade de ninguém. Agora, falando um pouco sobre a simbologia, né, da questão do corpo, que ali é muito importante, o sofrimento, e toda essa transformação que aconteceu com ele, passou pela questão da experiência com o corpo, e a exclusão, o abandono, o desamparo, tudo que aconteceu ali, nós podemos fazer uma comparação com a nossa sociedade, né, de forma geral. A questão da necessidade de você ser útil e de você ter um corpo que é aceito, né, pelo outro, para poder você conseguir ter uma dignidade. Nós temos a questão do corpo, tanto na fase de adolescência, né, quando todos nós passamos por isso. A transformação do nosso corpo na fase de adolescência é uma experiência muito intensa, que traz muito sofrimento, que cada um vive do seu jeito também. Entender o seu próprio corpo, aceitar o seu próprio corpo, lidar com as transformações do seu próprio corpo, é algo muito difícil na adolescência. Aquilo estava acontecendo com ele também, essa transformação, né, tão radical. E nós temos também a transformação, o sofrimento vindo pelo corpo, quando a gente tem uma transformação que traz limitações, né, às vezes a pessoa passou por um acidente, né, tem alguma deficiência ou adquiriu, né, por algum acidente uma deficiência, uma limitação que impede de ela executar tudo que ela executava antes. E a sociedade muitas vezes exclui essas pessoas, aumenta o sofrimento delas pela não aceitação e pela exclusão, até no sentido de acessibilidade, né, de preparo, né, do todo para lidar com o diferente. A mesma coisa acontece com as pessoas idosas. Quando
tem o sofrimento do corpo, das limitações do corpo, e também tem a limitação de quando você não é mais capaz de fazer o que você fazia antes. E a família muda, né? Muitas vezes a família muda a forma de tratar a pessoa, e isso gera sofrimento, isso gera sintomas de depressão, isso gera ansiedade, angústia, crises, né? Que a pessoa muitas vezes passa sozinha. Esse livro, então, trouxe para mim reflexões assim, em relação aos sentimentos, né, de desamparo, de exclusão, de solidão, de não aceitação, em relação a ele mesmo, né, do papel social, que muitas vezes a gente se identifica com o papel social que a gente desempenha, e ao perder essa posição na sociedade, a pessoa também perde a sua identidade porque ela não tinha trabalhado isso antes. Ela se define por aquilo que ela faz. Então, quando você não faz mais, e aí, quem eu sou? E a gente tem que, né, pensar muito em relação ao quanto a gente está acolhendo, quanto a sociedade está preparada para acolher as pessoas, para respeitar, para incluir, de fato. É uma reflexão, então, se a gente trata as pessoas pelo que elas fazem ou pelo que elas são. E será que a gente sabe identificar essa diferença? Bom, se você já leu o livro A Metamorfose, coloca aí nos comentários para eu saber o que você achou, o que mais você pensou sobre esse livro. Se inscreva no canal e até o próximo.